Olá pessoal, este é o PV Web Jornal Pecinha é a Vovozinha, especializado em teatro para crianças e jovens. A edição de hoje é totalmente voltada para a nossa sessão O Que Andei Vendo. Pinóquio, da Companhia Pequod, do Rio de Janeiro, Os Três Mosqueteiros, de A Peste Cia Urbana de Teatro de São Paulo, e A Fábrica dos Ventos, da trupe Lona Preta, também paulista. São os 3 espetáculos que eu vi na semana passada e que vou destrinchar aqui para vocês de forma comentada, opinativa e crítica, esperando que vocês fiquem com vontade de prestigiá-los com a família. Fique com a gente. O que andei vendo? Pinóquio. Pinóquio vira opereta em tempos de fake news e obscurantismo. Montagem circense musical da Companhia Pequod do Rio de Janeiro consegue ser bastante fiel ao livro de Carlo Collodi e, ao mesmo tempo, nos lembrar da falta de apoio à educação e à cultura em nosso país. Há que se aplaudir muito uma companhia que decide, neste momento tão triste de retrocesso na história do Brasil, montar Pinóquio, um texto que fala da importância da educação, o valor de dar às crianças indistintamente o acesso à cultura. O ignorante que nos governará ainda por mais alguns meses, ao lado de sua corja de seguidores igualmente obtusos, fez de tudo para destruir o que pôde dos incentivos à cultura e à educação no Brasil atual. Uma lástima. Mas ainda bem que existe e que resiste o teatro, capaz de buscar nos clássicos as respostas tão desejadas pelo mundo atual. Você pode se lembrar desse clássico da literatura universal infanto-juvenil apenas como a história de um boneco de madeira que mente muito e seu nariz cresce a cada mentira contada. E isso combina bem com o Brasil das fake news. Mas o livro consagrado do italiano Carlo Collodi tem muitas outras camadas de mensagens e temas, como esse, valorizado agora pela Companhia Pequod do Rio de Janeiro em seu 21º ano de trajetória. A luta contra o obscurantismo que nos assola, contra o desprezo de nosso presidente pelos artistas em geral e também pelos educadores. A história de Pinóquio, editada em livro pela primeira vez, pasmem, em 1883, mostra, desde aquela época, que a educação salva. Eu sou o Pinóquio. Sai daqui agora, sou eu quem manda aqui. Essa casa era do Gepeto. Só que agora ela não é mais. Faça o favor de ir embora. Não precisa nem olhar para trás. Não pense que a montagem da Companhia Pequod seja algo a se chamar de teatro militante de protesto. Não, o recado é dado de forma inteligente, discreta, nas entrelinhas, nas metáforas, ou seja, na melhor forma de obra de arte. O enredo de Collodi está todo lá, muito bem alinhavado e desenvolvido pela dupla de criadores principais. Miguel Velhinho, diretor-geral e idealizador, e Tim Rescala, adaptador, compositor e diretor musical. Sim, é um musical. Mais do que isso, é uma opereta em que tudo é cantado. Poucos diálogos são falados. O nome certo é canto falado. Não tenho nada! O engenheiro ou vai morrer! Ou vai morrer! E depois vai ser seu pai! Vai ser seu pai! Não! Vou fugir!
genial oferecer às crianças mais essa linguagem das artes cênicas, com cantores líricos em cena, contando e cantando um enredo conhecido. Se toda forma de amor vale a pena, a frase pode ser roubada para os palcos. Toda forma de expressão artística deve chegar até as crianças, para que elas cresçam com a exata noção do quanto as artes cênicas são múltiplas, diversas, ricas e complementares entre si. Uma opereta tem música, mas também tem teatro, circo, palhaçaria, coreografia, artes visuais, teatro de animação de bonecos, tanta coisa. Velhinho e Rescala nos oferecem um casamento harmonioso entre eles dois. Um arma as cenas com todo rigor e plasticidade. O outro embala o espetáculo com a cadência certa, a melodia adequada, a rima surpreendente. Fiquei muito bem impressionado pelo ritmo que nunca cai, nunca fica cansativo. Há uma louvável agilidade nesta adaptação, que me fisgou por completo. Tanta coisa, mas tanta coisa acontece na história com esse boneco levado e volúvel, e muitos adaptadores escolhem só algumas delas. Aqui, Velhinho e Rescala parecem ter contido o livro todo em rapidíssimos 100 minutos. Tomaram por base a tradução de Ivo Barroso para as edições Cossack Naif. Muita gente, por exemplo, pula a parte inicial de Cerejo, o marceneiro que dá de presente a Gepeto o pedaço de pau falante que vai virar boneco. A Pequod não pulou. Cerejo está lá. E lá vem mais coisa. Pinóquio é roubado, e queima as pernas, e recupera as pernas, e vai para o circo, e vende a cartilha da escola, e vira burro, e foge para o mar com os colegas de aula, e um deles é ferido. E Pinóquio leva a culpa, e vai preso, e tem a raposa, e tem o gato, e Pinóquio maltrata o grilo falante, a sua consciência, e tem vários encontros com a fadinha azul, e enterra as moedas de ouro, e entra na barriga da baleia, e sai da barriga da baleia com o pai a tiracolo, e por fim vira menino. Ufa, está tudo lá. É tão gostoso de assistir. Um grande achado foi fazer tudo se passar em um picadeiro de circo, como se fosse o circo-teatro de uma companhia nos moldes antigos. É uma homenagem que nos emociona desde a entrada na sala do espetáculo, quando já se vê o picadeiro colorido e o letreiro vistoso, Circo Collodi, em tributo ao escritor. Bem funcional também para a opereta foi ter um casal de cantores líricos na pele de dois mestres de cerimônia do circo, pontuando toda a narrativa de forma solene e até participando ativamente de várias cenas. São eles Mona Vilardo, soprano, e Santiago Villalba, barítono. Liliane Xavier convence muito como Pinóquio, assim como Márcio Nascimento encanta como Gepeto. Mas não acho que seja um espetáculo de protagonismos. Tudo foi pensado e construído para valorizar a força do coletivo em cena. O conjunto é bom, com possibilidades iguais de brilho e demonstrações de talento para todos os participantes. Incluo aí as participações decisivas dos músicos ao vivo. Pinóquio, da Companhia Pequod, está fazendo a via sacra das unidades do Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB. Antes de São Paulo, passou por Rio, Belo Horizonte e Brasília. Pecinha é a vovozinha deseja vida longa para esta caprichada jornada de transformação de um boneco de pau em criança de verdade. Um ser humano que erra, desobedece, aprende, esquece, ri e chora. Gente como a gente. O que andei vendo? Os Três Mosqueteiros.
Sempre vale a pena divulgar o valor da solidariedade. Montagem mediana, mas agradável e eficiente da conhecida história dos Três Mosqueteiros chega aos palcos em boa hora, mostrando para as crianças da era da pandemia que tudo fica mais forte quando se faz em conjunto. Em mais de 30 anos, vendo e analisando espetáculos para crianças e jovens, com certeza eu já devo ter dito ou escrito mais de uma vez o seguinte: sabe quando você sai de uma peça contente pelo resultado, com a sensação de ter visto um trabalho correto, honesto e agradável, mas que não passa disso? Ou seja, é um trabalho que não tem nada de muito diferente ou de muito especial? Pois aconteceu de novo. No Teatro Wall, eu fui ver a versão de Pamela Duncan e sua A Peste Cia Urbana de teatro para a história dos Três Mosqueteiros, imortalizada no livro de Alexandre Dumas. Encontrei Pamela na saída, a diretora. A abracei e disse: "Parabéns, é um espetáculo simples, né?" Foi mesmo essa a minha primeira sensação. Simples e eficiente, mas que não me arrebatou. Eu vi que o público gostou, curtiu, participou. Isso não é pouco. E afinal de contas, isso é o que interessa. Ainda mais nesses tempos tão difíceis, depois de tudo que passamos. Essa forçada abstinência de teatro que nos assolou por 2 anos. Mas, como crítico, eu sempre quero poder dizer mais do que apenas é simples, é correto. Fico esperando a diferença, a ousadia, o arrebatamento, a personalidade ímpar da encenação. Sempre igual. A uma de um lado, diz a uma do outro. A uma de um lado, diz a uma do outro. A uma diz a uma. Sempre igual. Os Três Mosqueteiros, um por todos, todos por um, é uma produção que, segundo admite a própria diretora, foi levantada aos trancos e barrancos em plena pandemia com todas as dificuldades possíveis e muita resiliência, muita vontade de fazer e acontecer. Isso lhe confere um respeito que não podemos deixar de lado na hora de toda e qualquer avaliação. Quem já está conseguindo pôr em cena suas produções merece, assim de pronto, os nossos aplausos. São vencedores, mais até, são sobreviventes vitoriosos. Faz bem à alma levar alegria e descontração ao público sofrido de hoje. Por isso, imagino o prazer que a companhia sente a cada sessão, a cada aplauso, a cada vez que os atores dizem "um por todos" e as crianças respondem "e todos por um". Só isso já faz valer muito a pena todo esse esforço de produção. A história flui, é bem contada, ou melhor, recontada. Não vemos Atos, Portos nem Aramis. A trama começa quando esses três já estão longe da França. A peça conta a história de outros 3 homens, bem trapalhões por sinal, que sonham em ser mosqueteiros do rei e conseguem. Nós somos os Três Mosqueteiros do Rei! Ha! Gosto muito da opção da diretora em fazer dos 3 protagonistas 3 pândegos à moda dos antigos 3 patetas. Quem lembra deles, ou é familiarizado com o típico humor físico que os consagrou, tapas, empurrões, tropeções, reconhece logo a referência. É o melhor da peça. E os 3 atores cumprem o que a diretora pediu. A sorte, sim, o destino. Joga o que você tiver de melhor. Tá bom, tá. Quanto às cenas de luta de espada, bem, elas são ok, mas como é difícil conseguir no palco um resultado convincente. Acho que até hoje não vi no teatro infanto-juvenil uma cena de luta de espadas que tenha me impactado com a plasticidade certa, o tempo certo, a coreografia marcante. Às vezes, os atores fazem bem, dominam esse tipo de luta, mas a composição geral da cena não resulta atraente. É difícil.
e tiro o chapéu para quem tenta. Ai, por favor, tenha piedade. Achei os dois vilões com pouca força de vilania, o que se confirma ao final quando um deles até desiste de ser do mal e abandona o outro à própria sorte. O conflito é raso e por isso sua resolução também é rasa. Como é importante que o vilão seja um personagem muito bem construído. Como é fundamental que essa trama de cobiça do poder seja forte e bem fundamentada. Aqui, nesta montagem, como eu já disse, ela flui de forma linear e padrão. É bom de ver? É. Mas não vai nos acrescentar nada de novo no que já vimos em outras adaptações. A princesa, toda romântica e frágil, vira a verdadeira heroína no final, inclusive derrotando o vilão na luta. Ponto para a causa feminina, tão importante de estar presente numa atração para crianças. Seus dias de maldade acabam por aqui, Roquefort. Mas não há pista durante a peça de que ela seria essa pessoa forte e valentona. Fica esquisito, como uma solução incoerente com a composição predominante da personagem. Surpreende, ok, de fato, mas, a meu ver, faltou construir melhor a figura dessa moça, para que sua atitude ao final não parecesse tão descolada da trama. Aliás, uma coisa precisa ser dita. Observei que todos os outros atores usam as próprias vozes para compor seus personagens, o que é ótimo. No máximo um sotaque, um acento, mas a voz é a deles. Nada mais falso para as crianças do que aquelas vozes construídas artificialmente, como se fosse caricatura da pessoa e não a pessoa em si. Mas, ao contrário de todos, a atriz que faz a princesa é a única que adota um tom de voz caricato, que ela considera de mocinha frágil. Seria melhor representar sem esse artifício bobo e fácil, que, a meu ver, destoa do restante do elenco. Primeiro, sou abandonada pelas minhas amas. E então, Roquefort, percebo que estou completamente sozinha nesse palácio. Meu resumo de tudo o que eu disse. Os Três Mosqueteiros, um por todos, todos por um, merece sua visita. Você e sua família vão gostar, vão ouvir uma boa história, com boa trilha, momentos agradáveis e pronto. Não é espetáculo que crítico ponha na sua galeria dos inesquecíveis. Mas quem liga para crítico hoje em dia? Se não tivesse encontrado esses dois amigos, não saberia onde dormir hoje. Escutem, os amigos são o maior bem que podemos possuir. Sempre verei com bons olhos espetáculos que estimulam a solidariedade e o valor de ser mais forte se a gente está junto, um por todos, todos por um. Boa diversão, gente. Isso eu garanto que vai ser. Até o dia 29 de maio. Compre seu ingresso no site do Teatro Rual. Esperamos vocês! Vem, vem, vem! O que andei vendo? A Fábrica dos Ventos. Um rei que rouba nossos sopros e esvazia os nossos sonhos. Uma festa de balões utilizados em cena de forma poética e impactante faz de A Fábrica dos Ventos da trupe Lona Preta um dos espetáculos mais belos em cartaz atualmente em São Paulo. Você chama isso de balão ou de bexiga? Tanto faz. Seja como for, eis aí uma coisa que faz totalmente parte do mundo infantil, do imaginário das crianças, nas festas, nos parques, nas praças, na saída do teatro. Por que não pensar então em fazer um espetáculo infantil sobre elas? Isso, sobre as bexigas. Os balões como protagonistas de uma história, já que as crianças gostam tanto deles. Ideia incrível que teve a trupe Lona Preta.
resultando no seu primeiro espetáculo infanto-juvenil depois de 17 anos de trajetória e 8 montagens anteriores. O nome da atração é A Fábrica dos Ventos, que está fazendo no Sesc Belenzinho a sua primeira temporada regular, depois de inúmeras apresentações em espaços públicos, em mostras e em festivais. A Lona Preta é sediada desde 2005 no Jardim Guaral, na periferia da zona oeste de São Paulo. O espetáculo Fábrica dos Ventos conta a história de um reino das bexigas, onde as pessoas precisam vender seu sopro vital para sobreviver. Elas sopram e enchem balões o tempo todo, mas para uso exclusivo do rei, que os explora, ameaça e domina. Ao final de cada dia, um soldado do rei passa recolhendo todas as bexigas que foram enchidas. Na fileira atrás de mim, ouvi um casal cochichando com o filho. É uma crítica à nossa sociedade. Sim, é poderosa a metáfora para a tirania, a exploração, a repressão, a tristeza e a solidão. Um enredo inventivo para falar da busca pela liberdade de nossos sonhos. Já senti firmeza na montagem desde o primeiro minuto, quando 2 dos atores do grupo fazem uma espécie de cena extra introdutória no saguão do teatro, preparando o público para a linguagem do espetáculo. Humor, clown, pastelão, peça sem palavras, língua de gromelôs ou blablação, blá 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 blá, e o culto aos balões. Ao entrarmos na sala, o clima de encantamento já está instalado. Os atores e músicos jogam um grande balão para a plateia. Está dada a largada para toda a interação que virá a partir daí. É um dos espetáculos mais poéticos que vi recentemente. A iluminação contribui muito. O que a trupe faz plasticamente com os balões é incrível de bonito. Cenas muito bem pensadas, desenhadas, iluminadas. As bexigas realmente causam um efeito magistral no palco e em todas as cenas de que participam. De cara, percebemos também o quanto a música é importante no espetáculo. E como eu soube depois, em toda a trajetória dessa companhia. Há até violino e violoncelo entre os instrumentos de cena, mostrando toda a sofisticação sonora e o quanto a trilha é levada a sério pela trupe. São perfeitos os momentos em que eles fazem o público cantar e depois guardam o canto da plateia dentro de uma garrafa. Quando o ator abre esse recipiente, o som sai. A plateia entende que tem de voltar a cantar e recomeça. Quando ele fecha a garrafinha, a plateia faz silêncio. Fiquei muito surpreso com a eficiência da cena, que não precisou de ensaio nenhum. O público entendeu o que tinha de fazer e embarcou por inteiro. Lindo demais de se ver. Mais lindo ainda é quando o personagem está sozinho e triste no escuro da noite e resolve descer para a plateia, roubar os olhos do público e lançá-los ao palco, que imediatamente se cobre de luzes, representando um céu estrelado. De arrepiar. Poesia pura. Soluções simples e inteligentes como essa fazem a diferença no teatro. Uma peça pode ser montada de forma linear, correta, fluente, mas com esses acréscimos surpreendentes de poesia e encantamento, tudo fica mais desafiador, mais provocador, estimulando a imaginação das crianças. É mais arte, é mais teatro. A Fábrica dos Ventos foi, para mim, uma grata surpresa. Uma trupe vigorosa em cena, nos brindando com um espetáculo exemplar, que renova linguagens, que consegue surpreender, impactar, enternecer. E claro,
tudo termina com uma chuva de balões no teatro. Não perca, já é o último fim de semana. E por hoje é só, pessoal. O serviço das 3 peças comentadas está completo para você na descrição desse vídeo. E o texto das minhas 3 críticas você também encontra na íntegra em nosso site www.pecinhaavovozinha.com.br. Muito obrigado por sua atenção e audiência. Até a próxima aventura!